Bem-vindos ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify tem um novo episódio aqui para você. Aqui no Deixa Ela Falar, a gente fala sobre saúde, qualidade de vida, maternidade e tudo voltado para o universo feminino. Hoje é um podcast especial para você que acha que está acelerada demais. Você chegou no episódio certíssimo, que a gente trouxe a Patrícia para falar um pouquinho sobre Mindfulness. Vamos lá, eu vou apresentar você, Paty, e se eu esquecer de alguma coisa, você complementa, tá bom? Tá bom. Nossa convidada de hoje é a doutora Patrícia Boechat. Ela é gastropediatra formada pela UFJF, com passagens pela Unicamp e UFMG, mestre em saúde da criança, professora da Suprema desde 2008 e fundadora do Espaço Diástole. Além de tudo, ela é instrutora de Mindfulness pela USP, professora de meditação para crianças pela Mágica da Meditação, professora no CAV e, como se não bastasse, ela também costura nas horas vagas. Hoje ela vai nos ajudar a entender como o Mindfulness pode caber na vida corrida que a gente leva e como, na verdade, ele pode transformar tudo. Paty, seja bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Sinta-se em casa. Obrigada demais pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse assunto que muito me encanta e que é um assunto muito importante para os dias de hoje, onde a gente vive nesse acelerar, né, gigante. Então, acho que trazer essa temática é muito legal. Obrigada demais pelo convite. Ô, Paty, eu estou super feliz de você estar aqui antes da gente começar o podcast, né? A gente estava falando nos bastidores que, além de tudo que você faz, você tem um Instagram da doutora Costurinha, como que chama? Eu sou a doutora Costurinha. Adoro! Eu comecei a costurar há uns 3 anos, mais ou menos, pouco mais do que isso, um pouco depois da pandemia. E comecei a fazer aulas porque eu queria aprender a fazer alguma coisa que eu pudesse dar de presente para os outros. E foi muito legal, porque me trouxe uma presença muito grande. A costura é uma atividade muito legal da gente estar concentrado, da gente estar em presença. E eu resolvi, depois as pessoas começaram a gostar das peças que eu estava fazendo, e eu fui fazendo umas coisas por encomenda, abri o Doutora Costurinha, e, enfim, foi uma jornada muito legal a parte da costura. Estou meio parada dessa parte, porque tem muita coisa acontecendo, mas é uma habilidade que eu gostei demais, assim, de aprender e de adquirir, e bem bacana. A gente tem um hobby, né? Porque eu acho que a gente tem várias coisas onde a gente faz, mas essas coisas, às vezes, elas têm um outro sentido. A costura entrou para mim como um desacelerar mesmo. Foi uma grande fonte de desacelerar. Muito, muito importante isso. Que legal, Paty. Todo mundo tem que ter, né, algum local onde se sinta bem, né, em alguma atividade para desacelerar. E falando sobre desacelerar, eu gostaria que você explicasse para quem nunca ouviu falar, né, e até mesmo a gente que já ouviu falar, entender de fato o que é o Mindfulness. Então, Mindfulness é muito mais do que só uma prática de meditação. A gente pode dizer até que chega a ser um estilo de vida. Na teoria oficial, significa estar no momento presente sem julgamentos. A gente acha que isso é muito fácil, mas não é. A gente está o tempo todo no nosso momento presente, mas pensando em alguma coisa que vai acontecer no futuro ou lamentando por alguma coisa que não aconteceu no passado. Então, a gente estar plenamente no presente, entendendo a vida com tudo de bom e às vezes de ruim que ela tem, é muito difícil para a gente. E o não julgar, então, mais difícil ainda, porque a gente está o tempo todo julgando os outros e muitas das vezes também nos julgando, né? Eu devia ter feito isso, devia ter feito de outra forma. Então, a gente praticar a autogentileza com a gente mesmo, no mundo de hoje está muito difícil, porque a gente está num mundo de cobranças, e de cobranças nossas mesmas e dos outros. Então, é uma prática onde a gente tem essa questão de aprender a viver no presente. A gente tem uma frase que é muito legal, que é do idealizador das questões relacionadas ao Mindfulness, que é o Jon Kabat-Zinn, e a frase diz que você não pode controlar as ondas, mas você pode aprender a surfar. Então, é mais ou menos isso que o Mindfulness te ensina, a aprender a surfar nas ondas da vida.
Que legal, muito maravilhoso. E outro dia eu estava vendo na internet que a vida acontece no agora, né, Patrícia? E a gente está sempre planejando lá na frente, esquecendo de viver o aqui e agora, o presente. Teria alguma coisa relacionada ao mindfulness? Tudo a ver, né? A gente viver no agora, viver no presente, porque a gente costuma dizer que a depressão vem muito de um excesso de passado e a ansiedade vem muito de um excesso de futuro. Aquilo que eu ainda vou viver e que eu quero de alguma forma controlar. E se a gente for parar para pensar, a gente não controla. A gente não controla a nossa vida. A gente pode fazer planos, e é super bacana fazer planos, é super bacana ter um ideal, mas a gente precisa contar com as coisas que não vão dar certo. E quando acontece alguma coisa que não dá certo, a gente tem que estar preparado para isso. E as questões do mindfulness, elas te ajudam muito a lidar com essas questões, de te dar ferramentas para você poder lidar com a hora, principalmente em que acontece alguma coisa que você não previu. Eu acho que isso é muito importante. Muito legal. E hoje são 2 doenças, né, a depressão e a ansiedade, que estão acometendo muito a população. Eu vejo que as pessoas aí da faixa etária de 30, 40 anos para cima, todas elas, a maioria, né, já tem uma passagem por um psiquiatra, está fazendo uso de algum medicamento. E falando então toda essa questão do mindfulness, eu falo mindfulness, mas é mindful fala para mim. Então, a pronúncia mais certa é mindfulness. A tradução vem desse nome, né? Eu aprendi isso com a minha professora querida da pós, né? Que eu acabei de terminar. E ela usa até no feminino. Ela sempre se refere como a mindfulness, porque é uma prática, é uma teoria. Então, ela sempre usa no feminino. Mas as pessoas falam de vários jeitos, e o importante é a gente entender que é um jeito de você estar presente no agora, sem julgamentos. Então, tá. Isso. Atenção plena seria a tradução para o português. Quando a gente quer falar sobre mindfulness, a gente diz atenção plena. Ótimo. Então, gente, se eu errar, eu e a Patrícia, a gente está falando da mesma coisa, tá? Vamos lá. E qual que é a diferença entre a mindfulness, acertei? Sim. E a meditação, Paty? Então, meditação é um termo bem amplo e eu vou comparar com atividade física, que eu acho que vai ser bem legal. Quando a gente fala, eu pratico atividade física, dentro disso está incluído inúmeras modalidades, né? Pode ser natação, pode ser ciclismo, pode ser musculação, mas é tudo atividade física. Então, quando eu falo meditação, é o termo amplo, guarda-chuva, como se fosse a atividade física. Mindfulness está dentro das práticas meditativas. Mas mindfulness não é só a prática meditativa. A meditação dentro da mindfulness, ela é um caminho para você atingir esse estado de viver em atenção plena. Então, a gente trabalha muito mais do que só a meditação. A meditação é uma parte importantíssima da mindfulness, mas ela não é só isso. Então, todos os programas que tem de desenvolvimento de mindfulness, eles envolvem a meditação. Mas a gente ensina para quem pratica a viver em atenção plena. Então, é muito a você colocar isso na sua rotina, no seu dia a dia, você prestar atenção naquilo que você está fazendo. Porque muitas das vezes a gente senta para almoçar vendo televisão. E aí, o que você está fazendo? Você está vendo a televisão ou você está almoçando? Então, essas são as perguntas que a gente precisa se fazer se a gente está realmente vivendo em atenção. Até para a academia. Às vezes, você vai para a academia e aquele que seria um momento seu de estar ali treinando, você está mais preocupado em fazer um story, em postar que você está lá, do que realmente estar aproveitando aquele treino e sentindo como que o seu corpo está respondendo àquela atividade que você está fazendo. Então, a mindfulness é um convite para estar na rotina, presente e em atenção plena. Muito legal. E você tem um espaço diástole agora, né? Conta pra gente como que entra o diástole e como que você faz os seus trabalhos lá dentro. Então, essa história é uma história que eu acho muito bacana de contar, porque
Eu já medito, eu medito há quase 7 anos. Eu comecei a meditar num grupo, de práticas meditativas, no momento em que eu estava num quadro de ansiedade muito grande. E me indicaram procurar alguma coisa de meditação, e eu procurei e comecei a meditar. E aí, a meditação fez muita diferença na minha vida, muita diferença. E, curiosa que sou, né, professora, médica, eu comecei a querer entender o que estava acontecendo no meu cérebro e por que que eu tinha melhorado tanto com a meditação. E aí, em 2023, eu resolvi buscar a minha primeira formação e, como eu sou pediatra, eu comecei pelo caminho da meditação para crianças. E aí eu fui fazer um curso, fiz uma formação com a Thaís, da Mágica da Meditação, fiz uma formação como instrutora de meditação para crianças e continuei muito curiosa. E como a Thaís era muito maravilhosa, eu peguei ela como minha professora particular. E fiquei estudando o ano de 2024 com ela. E no meio do ano passado eu resolvi começar uma formação mesmo de mindfulness como instrutora, porque eu entendi que eu queria trabalhar com isso de uma forma mais regular. E aí eu comecei essa pós, que agora eu terminei, né, agora eu sou instrutora formada de Mindfulness pela UIPQ da USP, e aí eu entendi que aquele tinha que ser o meu caminho. E, paralelamente a isso, me apareceu a oportunidade de ter um espaço, né, lá no Mulher Taon, e aí eu tenho agora, desde de abril, eu inaugurei o espaço de Diástole, que é um espaço de cursos e de práticas dentro da Mindfulness. Diástole, para quem não sabe, não está familiarizado com o nome, né? O nosso coração trabalha em 2 ciclos. A gente tem a sístole, que é quando o coração contrai para mandar o sangue para o corpo. E a gente tem a diástole, que é quando o coração relaxa, recebendo o sangue. Então, a gente está num mundo onde a gente vive muito em sístole e muito pouco em diástole. Uhum. Então, o nome veio dessa tentativa de chamar as pessoas para pausa. E chamar as pessoas não só para pausa, mas também para pausa com presença. E aí a gente tem desenvolvido os cursos, que eu tenho cursos específicos para profissionais de saúde, mas também tenho cursos para o público em geral. São 6 semanas de curso, e esse curso não é uma formação tradicional de mindfulness, não é um curso só de meditação, é uma jornada baseada nos princípios da mindfulness, onde a gente vai, ao final dessas 6 semanas, aprender a viver em pausa e presença. Muito legal. E, pessoal, recomendo muito vocês conhecerem o espaço da Paty. Além de muito bonito, é também acolhedor, assim, é um local que você, de fato, desperta o interesse por conhecer todo o trabalho, todo o que é o mindfulness. Acertei. Até o final eu vou incorporar esse vocabulário. Mas eu recomendo muito que vocês conheçam. Ô, Paty, aí você é médica e depois resolveu incrementar isso mais na sua carreira. Como que foi você juntar a área médica ao mindfulness? Tem sido uma jornada muito sensacional, porque, embora eu seja médica, os estudos do funcionamento cerebral, né, da mente, não estavam na minha rotina, porque eu sou gastropediatra. Então, foi muita coisa nova que eu tive que aprender, mas muita coisa que trouxe muito sentido, até para a minha prática pediátrica, porque a gente falou aí de ansiedade de adulto, né, mas os níveis de ansiedade nas crianças, eles estão, assim, gigantes, alarmantes. A gente tem visto milhões de notícias, assim, extremamente chocantes na mídia, né? E todas essas questões relacionadas à saúde mental infantil. Eu trabalho com mindfulness para crianças também, né? Eu sou professora, né, numa escola aqui de Juiz de Fora, no CAV, e a gente trabalha com a prática de mindfulness para os alunos do 6º ano. Os meninos lá de 10 a 11 anos estão aprendendo a ter essa questão da presença, né, da pausa, e é urgente essa questão da gente cuidar da saúde mental das crianças, né? Pela uma rotina que as crianças estão tendo de muitas atividades acadêmicas, às vezes muito cedo, um uso excessivo de celular, um uso excessivo de jogos que, na maioria das vezes, tem um caráter aí de violência ou de competitividade,
muito pouco contato com a natureza, e contato com a natureza para a criança é uma coisa que é essencial. Então a gente precisa dar uma parada nessa rotina também com as crianças. Então, o mindfulness me ajudou muito na minha prática pediátrica também, porque como eu sou gastropediatra, eu recebo muitas crianças, às vezes, com uma queixa de dor abdominal recorrente. Ai, a barriga dói. E às vezes essa dor, ela não está relacionada com coisas orgânicas, tipo, não é um problema específico no estômago, não é uma questão de intestino preso, mas ela está relacionada com causas que a gente chama funcionais. E essas causas, elas estão muito ligadas a questões de ansiedade, a questões de rotina. Outro pilar importantíssimo da saúde, que é o sono. As crianças, às vezes, ficam dormindo muito tarde, porque ficam nos joguinhos, ficam no computador e acordam cedo. Então, a gente está dando para elas uma rotina que não é saudável, achando que uma criança que faz coisas demais, que isso vai ser bom para o futuro dela. E, na verdade, muitas das vezes não é isso. Ela precisa da atividade física, ela precisa da natureza, ela precisa do tempo de ócio para aprender que tem uma hora em que a cabeça está ali para não fazer nada, e é nessa hora que a criatividade aparece. Então, tem muita coisa que eu juntei do que eu aprendi na Mindfulness com a minha prática pediátrica, com os conselhos que eu dou para as mães, com o jeito que eu manejo muitas das coisas do meu consultório. Maravilhoso, Paty. Eu já tive burnout, eu sei o que que é isso, né, a gente começa a entrar num estágio que, você começa a esquecer algumas coisas, né, a nossa criatividade vai lá no chão, assim, lá para baixo, porque esse ócio criativo, que é esse o termo que fala, Sim, ele é muito importante. E cada um vai ter o seu momento de ócio criativo, né, dentro de alguma atividade, é isso mesmo? exatamente. O que que acontece? A gente tem um sistema no nosso cérebro, que ele funciona no que a gente chama de sistema de luta e fuga. Então, a gente tem o nosso sistema simpático, que é a mesma coisa que acontece com os animais que estão lá na floresta. Quando eu tenho uma zebra que ela está lá quietinha comendo a grama dela, se o leão vem, é desencadeado toda uma reação neurológica nessa zebra para que ela possa fugir do leão. Então, o corpo todo prepara o animal para ele fugir. Então, o sangue vai para onde tem que ir na hora que eu estou fugindo ou lutando. Então, vai para os meus músculos, vai fazer o meu coração bater mais forte, vai fazer eu respirar de uma forma mais curta. Mas, ao mesmo tempo, esse sangue ele vai sair de áreas onde eu não vou precisar na hora que eu estou fugindo de uma ameaça. Então, ele vai sair do meu sistema digestório, ele vai sair do meu cérebro. Então, se a gente for trazer isso para a nossa rotina, cada vez que a gente tem um evento que funciona como uma ameaça para a gente está desencadeando esse sistema. Então, por exemplo, em ameaças de rotina nossa, eu estou no trânsito, o trânsito ficou agarrado demais, eu vou chegar atrasado num compromisso. Eu nem percebo que eu fiquei com essa questão de ansiedade, mas eu fiquei. E aí o meu sistema, ele vai entender que eu estou numa ameaça. E ele vai desencadear essa resposta de luta e fuga. E essa resposta, quando ela está lá na floresta, e que ela é rápida, e que ela aconteceu só para a zebra fugir do leão, ela é ótima. Mas na nossa rotina, ela é péssima. Porque a gente vive num estágio de hipervigilância. Eu estou sempre tendo que fazer alguma coisa, cumprir um horário, buscar um menino na escola, meu horário de praticar a minha atividade física, eu estou sempre ligada em uma ou outra coisa. E esse meu sistema está sendo desencadeado, sem que eu perceba e sem que eu tenha como controlar a hora em que ele vai ser desencadeado. Então, isso é nocivo demais para a gente. E para a gente conseguir que isso não nos faça mal, a gente precisa ter os nossos momentos de descanso. Porque é nesses momentos de descanso que eu vou ativar o sistema contrário, que se chama parasimpático. E que aí eu vou conseguir recuperar tudo aquilo que o meu corpo gastou de energia na hora em que ele estava sob ameaça. Mas a gente não está tendo os nossos momentos de descanso.
Então, é por isso que a gente precisa parar para pensar, né? A mindfulness, meditação, é um jeito, mas existem outros. Por exemplo, prática de yoga é maravilhoso. Até a prática de oração. Se eu estiver num grupo de oração, a cadência de, por exemplo, rezar um terço, é como se eu estivesse fazendo, mostrando para o meu corpo que ele está em segurança, né? Legal. Então, tudo isso é muito importante da gente parar e pensar qual é o tempo em que eu, na minha vida, estou mostrando para o meu corpo que ele está seguro. Porque eu estou sempre mostrando para ele que ele está sob ameaça. Então, a gente precisa parar para pensar, né? Maravilhoso. E falando, eu quero saber como que você encaixa no seu dia a dia o mindfulness. Agora que eu já tenho uma prática, né, que é uma prática mais consolidada, eu tento fazer a minha prática de meditação todos os dias. Não é sempre que eu consigo, acho que isso é inerente, né, ao ser humano, mas eu tento colocar isso como uma prática rotineira. E, olha só, os estudos mostram pra gente que a partir de 12 minutos de pausa consciente, a gente já tem benefícios. Então, são 12 minutinhos que você dedica para você, para respirar, para estar ali conectada com você mesma e que já vai poder te dar todos os benefícios que a gente tem com as práticas meditativas. Quanto mais a gente fizer, melhor vai ser. Então, na verdade, a gente indica que uma prática, ela tenha aí de 20 a 30 minutos, mas a partir de 12, a gente já começa a ter benefícios. Eu encaixo não só na minha rotina da prática meditativa, mas muito na rotina do dia a dia. Por exemplo, se a gente fez um plano para alguma coisa acontecer e aquilo vai diferente daquilo que a gente imaginou, a gente tende a ficar muito desconfortável, né? Então, com a mindfulness, a gente aprende a respirar fundo e falar, bom, foi isso que aconteceu hoje, né? Então, eu preciso aceitar que aconteceu isso. Desmarcar um compromisso porque a gente ficou doente, às vezes desmarcar determinada coisa porque um filho está precisando da gente. Isso, às vezes, tira a gente muito do nosso lugar. Mas a mindfulness ensina a gente a trabalhar isso de uma outra forma. A gente ganha a governabilidade da nossa mente. Então, muitas das vezes, aquela hora em que a gente dá uma resposta atravessada para alguém sem pensar, a meditação e a mindfulness, ela traz isso para a gente. Tirar um pouco a nossa impulsividade e passar a ter um pouco mais de controle daquilo que a gente vai fazer. Porque a gente sai da resposta involuntária para a resposta voluntária. E isso é muito poderoso, muito poderoso. Excelente, Paty. E tem gente que associa a mindfulness a algo zen. Isso é um mito e como que a gente desconstrói isso? Então, mindfulness não é ser zen. Ai. Não é. Mindfulness é trabalhar com presença. E a presença, muitas das vezes, ela é desconfortável. Então, a gente aprende a passar pelo desconforto de uma forma muito mais tranquila, né? A meditação, ela pode te dar as questões relacionadas ao relaxamento, mas não é só isso. A meditação, ela trabalha muito a questão da atenção. Então, a gente fazendo essa prática, né, de mindfulness de uma forma organizada, ela é boa, por exemplo, para quem está estudando para um concurso. É excelente, porque para quem está fazendo o Enem, que está fazendo cursinho, ela é muito boa para pessoas que estão nessa fase de muita pressão e que precisam aprender a lidar com o seu cérebro de uma forma mais amigável. Então, óbvio que a gente tem a parte de relaxamento, mas a gente tem essa parte importantíssima de aprender a lidar com aquilo que não é bacana para a gente, né? E eu vou dar um exemplo prático. Eu quebrei meu pé em 2022 e eu precisei passar por uma cirurgia, eu estava viajando, enfim. E foi um período muito, muito complexo para mim. Eu precisei ficar de cadeira de rodas, eu precisei ficar de muleta um tempo depois e eu já meditava nessa época. Então, eu consegui atravessar essa fase de uma forma muito mais bacana do que eu atravessaria se eu não tivesse meditado. Porque eu entendia que aquilo era uma fase desconfortável, mas que ela ia passar. Então, a gente tem estudos mostrando o quanto que a mindfulness pode melhorar a vida das pessoas que lidam com dor crônica,
Não porque a dor vai sumir, mas porque a gente vai aprender a lidar com a dor de uma outra forma. Então a gente ganha muito esse poder quando a gente consegue trabalhar e quando a gente consegue melhorar as nossas conexões cerebrais, porque é isso que acontece quando a gente pratica mindfulness. Muito legal, Paty. E como que você ensina isso às pessoas? Tem etapas, tem uma metodologia? Como que funciona isso? Tem metodologia e para ensinar a gente precisa ser formado em alguma coisa, né, em algum curso, tem vários cursos no Brasil, mas para uma pessoa ensinar mindfulness, ela tem que ser formada, ela tem que ter passado por uma formação para virar instrutor de mindfulness. O idealizador da mindfulness foi o Jon Kabat-Zinn, e é muito novo isso tudo, porque isso é da década de 70. Então, a gente conhece a nossa resposta de estresse há muitos anos, mas a resposta de relaxamento, que é esse poder que a gente tem de voltar para a gente mesmo, só começou a ser descrito na década de 60. Então, é tudo muito novo. A gente está entendendo ainda como que isso funciona. E aí, nessa década de 70, o Jon Kabat-Zinn desenvolveu um programa de 8 semanas, que era mais ou menos um programa de redução do estresse baseado na mindfulness. E esse programa ele se disseminou pelo mundo. E então, todos os programas que a gente faz, eles são baseados nesse programa do Jon Kabat-Zinn. Obviamente que a gente tem uma certa flexibilidade, né? Alguns artigos já mostram o que a gente pode fazer, mas por isso que eu digo que o diástole não é uma formação tradicional de mindfulness. Ele é atividades baseadas no conceito da mindfulness. Então, a gente ensina por meio de meditações, por meio de reflexões, e eu, no diástole, trabalho muito a questão das evidências científicas. Então, em todo encontro, a gente passa qual é a evidência científica relacionada àquela temática. E em cada encontro a gente trabalha uma temática diferente. Por exemplo, a gente trabalha no primeiro a presença no agora, depois eu trabalho o relaxamento, depois eu trabalho a atenção, depois as nossas conexões interpessoais, depois como a gente aplica isso na nossa rotina, como eu levo mindfulness para a minha rotina, e por último a gente faz uma reflexão final e um fechamento desse ciclo aí de 6 semanas. Muito legal, Paty, muito legal mesmo. E vamos lá, a gente vive numa sociedade que a gente está extremamente hiperconectado e acelerado. Quais são os primeiros sinais, que a gente deve desacelerar? Então, a gente começa algumas das coisas que você falou, né? A gente começa a ficar esquecido, a gente começa a ficar irritado. Então, a irritabilidade é um grande sinal de que a gente está precisando pausar. O sono começa a ficar alterado. Muitas das vezes a gente começa a ter sintomas físicos, tipo dor de estômago, dor de cabeça que não passa, dores musculares que não passam nunca. Então, acho que esses são alguns dos sinais em que as pessoas às vezes associam, né? Eu estou deprimido, estou chorando. Não é isso. Às vezes você pode estar até pelo contrário. Você pode estar num ritmo em que você não consegue parar. Porque você vai ficando tão ansioso que entra naquela rodinha do vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais, e não posso parar. Então, isso também é um sinal de que está na sua hora de parar. E muitas das vezes esses sintomas físicos, eles não são relacionados a essa questão mental, né? Como há uma dor de estômago, não, sim, ela pode estar relacionada a uma questão de que você está entrando aí numa fase de esgotamento. Entendi. E assim, eu acho que hoje, nos dias de hoje, né, muitas coisas dessa questão da produtividade, as redes sociais têm um papel, a gente pode usar elas a nosso favor ou contra a gente mesmo. E elas têm esse papel de tipo, você tem que fazer atividade física, você tem que ser uma boa mãe, uma pessoa bem-sucedida, né, aquela coisa da família Doriana também que acontece. E como que a gente faz para incluir mais uma coisa na nossa rotina, como a meditação, sem ser mais um check na nossa lista? Nossa, eu estava conversando isso ontem com uma das minhas professoras super queridas. Como que às vezes até isso virou, né,
uma coisa que a gente tem que dar check e, às vezes, mostrar para a rede social que a gente está fazendo isso, né? Ah, estou aqui pausando, estou aqui fazendo. Eu acho que, a partir do momento em que a gente se reconhece, o primeiro passo que a gente tem dentro da questão de trabalhar a pausa e a presença é a gente se reconhecer. E eu falo isso muito para as minhas alunas. Então, esse já é um grande passo. Olha, eu me reconheci, eu entendi que eu estou fazendo coisa demais. E aí, a partir disso, a gente tem que começar a fazer escolhas. E a gente precisa entender o que é mais importante para a gente naquele momento. Então, às vezes, em determinado momento, você vai priorizar o seu sono. Em outro momento, você vai priorizar mais a sua atividade física. Em outro momento, você vai conseguir priorizar mais os seus momentos de presença. Não tem uma receita que seja uma receita de bolo, né? Mas a primeira coisa que a gente aprende na mindfulness são essas duas coisas. Primeiro, a se reconhecer. Isso eu acho que é o mais importante. E o segundo é a gente começar a se tratar com autogentileza. Que nem sempre a gente vai dar conta de tudo o que está colocado. Então, acho que a gente entender essa autogentileza, ela é extremamente importante para a gente poder sair dessa roda de que, tenho que dar conta de tudo, né? Tenho que fazer tudo. A gente não dá conta de tudo. A nossa mente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tudo isso é um mito que contaram para a gente. A gente não consegue ser produtivo o tempo todo, mas, para isso, a gente precisa trabalhar a nossa cabeça. Então, acho que o importante a primeira coisa é a gente tentar se reconhecer. Estou passando dos meus limites? Estou realmente fazendo? É necessário que eu faça tudo isso que eu estou fazendo? Esse eu acho que é o primeiro ponto. E a gente estava até conversando outro dia sobre isso lá no coworking, né, onde a gente se encontrou, sobre até que ponto hoje as pessoas vão fazer atividade física como uma punição, né, como uma obrigação, ou até mesmo como um processo, como um autocuidado. Eu vejo às vezes pessoas postando assim: fui gripada, mas fui. Gente, se você está gripada é para você descansar, o seu corpo está pedindo socorro. Se você está doente, para você diminuir, repensar a rota, né, e ver o que eu estou precisando agora, que tem a ver com o processo de autocompaixão? Sim, com certeza. Eu, por exemplo, eu tenho problemas e questões com o meu peso a vida toda. Enquanto eu coloquei atividade física no lugar de que eu precisava fazer atividade física para emagrecer, ela nunca funcionou para mim. Nunca. Tive muitos, nunca funcionou para mim. Quando eu tirei a atividade física desse lugar de, eu faço atividade física para emagrecer, e tirei essa cobrança, eu faço hoje de uma forma muito mais leve. Não faço ainda com a regularidade que eu gostaria de fazer, mas eu faço muito mais do que o que eu fazia, né? Incluir outras coisas, por exemplo, hoje em dia eu tenho um personal, mas eu faço pilates, eu pratico yoga, então eu tenho coisas assim da atividade física que eu estou mexendo o meu corpo de um outro jeito. Não só com aquela extrema cobrança de, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu vou ficar diabética, por exemplo, né? E eu acho que a gente precisa compreender que, para a nossa qualidade de vida, a gente tem muitos pilares que, às vezes, eles são negligenciados. Por exemplo, o sono. O sono é um pilar extremamente importante da nossa qualidade de vida e ele é super negligenciado. Eu tive uma das aulas minhas na pós, que foi uma neurocientista, e ela falou, gente, se tiver tudo ruim na sua vida e você tiver que escolher um pilar que você vai cuidar, você vai começar pelo seu sono. Então, e muitas das vezes a gente vai fazendo os outros, né? Eu vou fazendo, não tenho onde encaixar, vou colocando a minha atividade física muito mais cedo e o sono vai ficando todo para trás. Então, assim, a gente precisa conhecer todas as nossas necessidades para a gente poder entender que a gente está realmente vivendo em qualidade de vida. Outra coisa que as pessoas super negligenciam, as nossas conexões interpessoais. O quanto a gente convive com os nossos amigos, com os nossos familiares, e isso é um outro pilar de saúde tão importante quanto a atividade física. Uma pessoa, por exemplo, que é solitária, eu fui estudar isso para uma das aulas, uma pessoa que vive em solidão mesmo,
têm uma vida com um risco equivalente a quem fuma 15 cigarros por dia. Nossa. E a gente não sabe desses dados, a gente não sabe disso. Então, a gente negligencia a nossa vida, né? E, gente, não é para isso também entrar como um check, sabe? É uma coisa para a gente parar e pensar, dar uma olhada na nossa vida como um todo. O que deu para fazer essa semana, o que não deu para fazer essa semana, e a gente juntar tudo isso e a gente ir entendendo que tem semana que vai correr maravilhosamente, tem semana que vai ser muito ruim e que tá tudo bem. E é assim que a vida funciona. Né? Então, acho que a gente ampliar esse nosso olhar para a nossa qualidade de vida com os outros pilares também, isso é muito importante. Muito mesmo, muito legal, Paty. E tem algum exercício, alguma técnica, alguma prática que você pode ensinar aqui para gente, para quem está escutando, ouvindo a gente ou assistindo, assim, bem rapidinho, de imediato? Então, lá na minha salinha, a gente não medita no chão, em tapetinho, a gente medita na cadeira. Justamente para gente. Eu confesso que outro dia eu sentei lá e fiquei assim. Justamente para a gente já poder entender que a gente não precisa estar assim num lugar específico. Óbvio que é uma delícia quando a gente está num evento que a gente pode, né, ir para a natureza e meditar na natureza e pausar na natureza ou pausar em outro lugar, mas a gente pode pausar na nossa cadeira do escritório. E um dos jeitos mais fáceis é a gente respirar, mas a gente respirar utilizando algum objeto externo, que pode ser, por exemplo, a nossa mão. Então, você pode começar a respirar fazendo movimentos com o dedo, né, tipo, um lado do seu dedo, você sobe e inspira, você desce pelo outro lado expirando. Então, utilizar a sua mão, subir no meu indicador inspirando, desci no meu indicador expirando, subir no meu dedo médio inspirando, desci no meu dedo médio expirando. Você olhando a sua mão, isso tudo vai te ajudar ao quê? A voltar para aquele momento presente. É uma técnica simples. Eu tenho, por exemplo, pulseirinhas no braço. Eu estou sempre com pulseirinhas de bolinha no braço. Então, eu, às vezes, como se fosse um terço, eu, às vezes, respiro contando as pulseirinhas, né? Inspiro e expiro contando as continhas da minha pulseirinha. São coisas que elas são simples e que elas já podem ajudar a gente a voltar para o momento presente e a gente se reconectar com a gente mesma, porque a gente está fazendo muitas coisas no automático. Estamos mesmo, nossa. E hoje, então, com inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, todas as inteligências que tem por aí, cobra ainda mais com que a gente seja produtivo e o que a gente não dá conta de fazer, a gente vai lá na IA e às vezes até esquece que a gente tem um potencial muito grande com o nosso cérebro também, né, Paty? Sim, e eu acho que todas essas questões, né, do celular principalmente, o que acontece com a gente? A gente passa o dia inteiro conectado, às vezes num computador, conversando com os outros, e aí a gente chega em casa e fala, ai, graças a Deus, agora eu vou descansar. E a gente faz o quê? Pega o celular e vai olhar o Instagram. Isso não é pausa com presença. Então, a gente pausou, mas a gente está zero presente. E o Instagram, as redes sociais, de um modo geral, né, elas estão ali naquele lugar para a gente de estímulo e muitas das vezes de uma ameaça que a gente não percebe. Uma ameaça da comparação com o outro, uma ameaça de, eu queria estar na praia enquanto o outro está, né, enquanto o outro está na praia e eu estou aqui. Então, a gente entender o que vem daquilo ali, né, um excesso de estímulo e muitas das vezes uma ameaça para a gente. Então, nós não estamos pausando na hora que a gente está na rede social. E a gente acha que está. Então, é muito importante a gente entender o que é uma pausa de verdade, né? Então, uma pausa de verdade é um momento em que eu estou lá com meu amigo, é a hora que eu decido que eu vou caminhar na natureza, por exemplo, mas sem que eu tenha que cumprir uma planilha de 5 quilômetros, que já vai fazer super bem para o seu coração, ainda mais se for na natureza e você andar no ritmo que você quiser andar, né? Eu pauso num momento em que eu estou numa oração, eu pauso no momento em que eu decido escutar uma música, prestando atenção na letra da música. Então, não preciso estar meditando. Eu posso estar fazendo coisas da minha rotina, tudo que você quiser fazer da sua rotina, com a intenção de estar prestando atenção naquilo que você está fazendo, já vai fazer muito bem para o seu cérebro, muito bem para o seu cérebro. Maravilha. E falando aí nos benefícios, quais são os benefícios comprovadamente
falando da prática do mindfulness continuamente? A gente tem, muitos trabalhos mostrando benefícios relacionados a quadros de ansiedade, de depressão, muitos benefícios para dores crônicas, muitos. A gente tem vertentes da mindfulness que são utilizadas por pessoas que trabalham com emagrecimento de uma forma saudável. Então, existe o mindful eating, né, são pessoas que trabalham aí com a questão da presença na hora que a gente está comendo. E a gente tem muitos benefícios para a nossa atenção. Benefícios atencionais são super importantes, porque na mindfulness a gente desenvolve uma parte do nosso cérebro que se chama córtex pré-frontal, que é a parte que está relacionada com as nossas decisões conscientes e também muito relacionada com a nossa atenção. Então, eu acho que esses benefícios, eles são benefícios comprovados. A gente tem cada vez mais artigos científicos que estão sendo publicados, invocando esses benefícios que vêm aí dessa prática da atenção plena. Legal. E você disse que até mesmo os momentos de estar com a nossa família faz parte de um dos pilares da saúde. Como que a gente pode, como que o mindfulness, ele influencia nesse processo de relacionamento com a nossa família, com os nossos filhos? Influencia muito, porque, por exemplo, se eu tô com meu filho, mas na hora que eu tô com meu filho, eu tô com o celular do lado e eu não tô olhando para ele, eu não tô com meu filho. É a mesma coisa, a gente combina um almoço de família e no almoço de família cada um pega o seu celular. Eu não tô com a minha família. Então é isso que a gente precisa, e eu acho isso assim, eu como pediatra, né, final de semana eu saio sempre para almoçar e praticamente 100% das crianças estão com o seu mini tablet na frente enquanto elas estão comendo. E isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? Eu sei que muitas das vezes as famílias também estão cansadas, mas a criança está precisando da sua atenção. E isso é uma coisa importantíssima para a gente ter em mente, né? Que esses momentos em que a gente está principalmente os momentos que a gente está com os nossos filhos, que eles sejam momentos em que a gente esteja ali mesmo, com eles, né? Sentar para brincar com a criança, sentar para escutar o que a criança tem para te dizer, olhando num olho. Então, a gente se policiar em relação a essa questão, né? Do uso do celular enquanto a gente está com os nossos. Acho que isso é uma coisa muito importante para a gente poder pensar, né? O que a gente está fazendo. E falando em crianças, como que é trabalhar com crianças na prática de mindfulness? É uma aventura. Eu trabalho com 21 crianças, né? Ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que é uma aventura de um desafio, é muito gratificante, porque a gente acha que às vezes eles não estão absorvendo nada, a gente acha que às vezes eles estão lá só brincando, mas quando eu peço para eles fazerem, às vezes, atividades que eu peço, né, assim, tipo um desenho, alguma coisa relacionada ao que eles já aprenderam, eu vejo o quanto que as coisas estão ficando inseridas neles, né? Um dia eu pedi para eles fazerem um desenho de o que é a meditação, o que eles já tinham aprendido com a meditação. E aí um grupo de meninos fez um desenho de 2 pessoas de 2 times adversários, e aí eles escreveram de um lado assim, sem meditação. E aí desse lado sem meditação era um xingando o outro do time, e com a carinha assim brava. O outro lado, com meditação, já era um falando para o outro, bom jogo, e o outro, para você também. E eles rindo, né? Assim, os dois. Então, fica para a vida, né? Que quando eu entendo, quando eu estou presente, quando eu medito, eu entendo que aquele jogo pode ser um resultado que vai ser bom ou que vai ser ruim, mas foi um jogo. Então, eu entendi que eles estão pegando. Com crianças, a gente trabalha muito a questão do entendimento deles com essa relação do estar presente. A gente começa a trabalhar muito depois as questões das sensações e depois a gente trabalha o cultivo de qualidades positivas, da empatia, da bondade, da amorosidade. Então, a gente tem um trabalho que ele versa sobre vários níveis, né? A gente passa pela percepção aí dos sons, pela percepção de si mesmo, e a gente acaba
com o trabalho das qualidades interpessoais, que eu acho que isso é muito legal, né? Bom demais. E pra gente que é mulher, como que o mindfulness, impacta nesse processo de construção da identidade feminina? Eu acho que isso tem, tudo a ver eh, com a nossa fase aí, né, com as nossas fases. Eu estou passando pela fase da menopausa e foi está sendo ainda um desafio muito grande passar por esse período de entendimento das mudanças físicas, das mudanças mentais. Eu li um livro recente que eu super indico, que ele se chama O Cérebro e a Menopausa, mas ele é um livro que serve para mulheres em qualquer fase. E ele fala que a gente tem 3 P's na nossa vida que são de mudanças muito importantes, que é a puberdade, o puerpério e a perimenopausa. Então, nesses 3 momentos da vida, são momentos extremamente desafiadores para a gente, porque são momentos em que acontecem mudanças hormonais e mudanças na nossa estrutura cerebral de forma muito importante. E nesses momentos, se a gente não estiver presente, a gente não estiver entendendo que aquilo que está acontecendo com a gente é uma questão fisiológica, que eu não estou irritada porque eu quero estar irritada, eu estou irritada porque tem um hormônio agindo, eu não vou passar bem por essa fase, né? Então, é super importante a gente se reconhecer. E se a gente não para, e se a gente não pausa, a gente não se reconhece. Então, a meditação, a mindfulness, ela entra nesse lugar. No lugar da gente parar, da gente se reconhecer, da gente, muitas das vezes, reconhecer a nossa vulnerabilidade. De, às vezes, mulheres, por exemplo, que têm um processo menstrual muito doloroso, ou que têm uma tensão pré-menstrual muito complicada. Gente, isso não é você que está resolvendo que vai ser assim. É o seu organismo que está trabalhando com hormônios e isso é maior do que você. Então, se naquela semana pré-menstrual você não conseguiu treinar do jeito que você gostaria, tá tudo bem. E a gente precisa entender isso. Então, eu trabalho muito esse autorreconhecimento, né? Embora eu não tenha fechado as inscrições dos grupos de Astro ali para homens, só me apareceram mulheres nos grupos. Sim. E as mulheres, elas estão realmente buscando essa questão, né, do autoconhecimento, da autogentileza. Então, eu acho que essa jornada aí da meditação, da mindfulness, ela tem tudo a ver com a nossa natureza feminina, que é cíclica, nós somos cíclicas, e a gente precisa estar presente para a gente entender os momentos desse ciclo, os momentos bons e aqueles não tão bons assim. Então, a perimenopausa, por exemplo, é super desafiadora, mas eu estou passando por ela um pouco melhor, porque eu já estava meio que com a minha mochilinha pronta de quais seriam os meus recursos para essa fase. Maravilhosa, Paty. Paty, a gente está chegando no final. Infelizmente, eu ficaria aqui mais umas 2 horas falando sobre esse assunto. A gente vai gravar um segundo, que então. É tão bacana, né? Que é tão legal e que é tão necessário, eu acho. Maravilhosa. Antes da gente fazer um jogo rápido que a gente faz aqui de bate-bola, eu quero agradecer a Live, que é a patrocinadora oficial do nosso podcast, a Live Juiz de Fora, que cede esses looks. Hoje eu dei uma despojada, coloquei uma jaqueta jeans com uma leg e eu adorei esse visual. E para você que está escutando a gente, a Live, pessoal, tá com desconto progressivo agora no mês de julho. 2 peças 20%, 3 peças 30%, 4 peças 40%. E você ainda pode usar o cupom da Deixa Ela 10 e ganhar mais 10% de desconto. Então, para você que é nossa seguidora, nossa ouvinte, tá na nossa audiência, Live Juiz de Fora e no site da Live também. Usando Deixa Ela, você ganha 10% de desconto. Você conhece a Live, Paty? Conheço a Live. Então agora você já está sabendo de primeira mão de todos os descontos e mais o nosso cupom. Agora vamos lá para o nosso bate-bola, jogo rápido. Um lugar que te ajuda a respirar melhor. Meu sítio. Um mantra que você ama repetir. Praticando a pausa e a presença. Vou tatuar. O som que te traz para o presente. O som que mais me traz para o presente são os sons dos passarinhos do meu sítio. Maravilhosa. Algo que você aprendeu com a costura e leva para a vida. A minha criatividade tem muito valor. Meditar é? Estar presente. Boa, Paty. Agora eu quero que você deixe os seus contatos, onde o pessoal te acha, seu arroba, o endereço do sítio, como é que a gente faz?
E o sítio fica na represa. Aí, E gente. eu tinha um ritual aí de ir assistir a lua cheia nascer todos os meses. Esse ano, 2 vezes que eu fui, estava nublado. Então, Ai, mas os passarinhos estavam lá. os passarinhos estavam lá. Mas esse mês ela vai nascer agora, dia 11. Se Deus quiser, eu vou estar lá. Eu tô no Instagram como Sou Diástole. O meu espaço fica no Cascatinha, na Casa Mulher Taon, que é um lugar sensacional, também maravilhoso, né? Eu tô no Instagram também como Doutora Costurinha, mas a Doutora Costurinha tá meio paradinha, então o lugar mais fácil de me achar é no Sou Diástole, lá no Instagram, que lá a gente tá cheio de novidades, as novidades dos cursos, tem curso novo começando em agosto e estamos aí. Muito bom. Paty, quero te agradecer de verdade por você ter vindo. Quando eu entrei em contato com a Patrícia, ela logo de cara topou. E eu tenho certeza que quem ouviu até o final o nosso podcast, esse episódio, já vai sair repensando ou respirando melhor e levando esses momentos de pausa em consideração. E para quem assiste a gente, para quem chegou até o final, quero agradecer e dizer que quarta-feira que vem tem mais um episódio aqui no Deixa Ela Falar.